relação ao tempo que foi usado, né, para o Lula falar, que, né, essa reclamação dos bolsonaristas, que o Lula falou muito mais, que foi menos questionado. A gente até já discutiu isso comentando a entrevista do Ciro também, né, que o Ciro também falou mais tempo do que o Bolsonaro. A entrevista do Bolsonaro foi uma entrevista muito complicada, né? Eu acho que eles devem também estar arrependidos disso, porque foi uma entrevista justamente de enfrentamento o tempo todo, seja colocando questões falsas, falando mentiras, negando o tempo todo, reagindo numa posição de negativa ao que estava sendo questionado, o que obrigou, de fato, os apresentadores a replicarem demais. E isso roubou tempo da fala do Bolsonaro, né? Eu acho que o modelo da entrevista foi o mesmo, né? O Eu que estava mudou vendo, foi o a reação. Sticer, eu estava vendo uma análise sua que eu achei muito interessante. Você, na entrevista do próprio Bolsonaro, você falava a pergunta, no dia mesmo, logo após a entrevista, você falava assim, as perguntas não foram tão diretas. E isso dá para ver quando a gente vê a contagem de tempo nas perguntas. Porque o William Bonner, e a gente sabe como o Bolsonaro vai responder, para falar que ele ia atacar o STF, tinha que trazer o contexto daquilo, né? Então, a Sim, pergunta leva mais exato. tempo. Por exemplo, a primeira pergunta de Bonner para Bolsonaro levou 49 segundos. É bastante tempo para uma pergunta. Enquanto que para Lula foi menos que isso, foi mais ou menos 30 segundos. Então é complicado isso, né, o Stécio, que é isso que você estava falando. A pergunta não foi tão direta para Bolsonaro, porque é difícil fazer essa pergunta direta, né? Exatamente. Eu acho e realmente, e mais que isso, e essa necessidade o tempo todo de falar, não, mas não é, ó, não, o senhor xingou sim, presidente, né? Não, presidente, o senhor realmente simulou uma tosse quando tentou imitar uma pessoa, riu de uma pessoa sofrendo de falta de ar. O tempo todo teve esse embate durante a entrevista, né? Porque então eu acho que realmente foi uma entrevista mais difícil mesmo, mais complicada, e na comparação com a entrevista do Lula e na comparação com a entrevista do Ciro, ficou essa Nesse impressão ponto, não, de fato o Bolsonaro falou menos do que eles. Você sabe, o, Fabio, a gente está... eu tenho a impressão, Fala. Fabio, só para fazer uma observação sobre isso aqui. O Lula se beneficiou do fato de ter sido o segundo entrevistado, porque ele viu a dinâmica da Também. primeira, Sim. ele chegou desarmando as armadilhas todas e reconheceu a Exato. corrupção. Aí você evita uma réplica. Lógico. Depois ele Exatamente. reconheceu que a Dilma errou. Evita também que o Bonner ou a Renata façam uma Exatamente. réplica. Então ele dispôs de mais tempo para expor Exatamente. aquilo que interessava a ele. Então ele Isso. desarmou as armadilhas, né? O fato dele ter sido o segundo foi bom. Ele aproveitou melhor o tempo. Aí eu queria perguntar até para o Exatamente. Tramontina, porque o Sticer falou sobre o tempo que cada um falou. Eu tô aqui com a tabela. O Bolsonaro falou por 24 minutos, Ciro por 30 e Lula por 30.